Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Neste vídeo a gente vai falar aí sobre rede privada 4G no seu provedor, que é você entregar a internet via 4G, conhecido como LTE, para os seus clientes. Então a gente vai comentar o que é uma rede 4G LTE privada, como funcionam essas redes, onde você pode utilizar esse tipo de tecnologia de 4G privada, quais são as vantagens de você ter uma rede 4G LTE privada. Vamos comentar um pouco mais sobre a rede 4G privada no seu provedor. Vamos falar um pouco sobre os equipamentos disponíveis aí, né? Vamos pegar ali um fabricante que está oferecendo esse produto aqui no Brasil. Tem vários aí, né? A gente vai pegar um que eu já tive contato. Vamos ver um exemplo de implementação real de um cliente meu que já está usando esse 4G, né? Já está ali na fase de implementação. E vamos falar também sobre chip multiuso, que é um chip para você usar tanto na rede privada quanto em uma operadora MVNO. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo, começando agora. Então, o que é essa tal rede 4G LTE privada? Então é a tecnologia para a solução de conectividade sem fio, normalmente para a banda larga. É uma tecnologia padronizada, onde você consegue subir rapidamente uma rede 4G de missão crítica em apenas algumas horas, dependendo da infraestrutura que você tem. Porque hoje os equipamentos eles já são meio que prontos. Você com um único equipamento ali, antenas, você já consegue começar a entregar esse sinal ali na operação que você estiver precisando. Basicamente ele trata-se de uma rede 4G customizada, então é praticamente o mesmo sinal ali das operadoras, obviamente que com equipamentos bem mais acessíveis, ainda assim tem um valor alto, mas bem mais acessíveis do que de operadora, e não necessita, por exemplo, de você adquirir uma licença, que isso precisaria participar de uma licitação, envolve milhões e milhões de reais aí. O que não é o caso, né? Você vai usar uma frequência que é licenciada, mas você não compra essa frequência. Você vai usar ela ali compartilhada, uma pequena faixa de frequência, tá? E aí, esse tipo de rede privada, ela pode ser aí para um projeto específico, para uma organização ou para o seu provedor, né? Inclusive, está sendo muito utilizado por provedores, principalmente em locais afastados, né? E até operadoras têm utilizado esse tipo de rede para entregar nos seus clientes final. Então, por exemplo, a Vivo tem esse produto de LTE privado para poder instalar lá numa fazenda, por exemplo. Eles também estão fazendo isso, né? Então é uma rede, essa rede privada não tem a ver com o 4G tradicional, né, que você usa aí no seu celular, apesar de ser a mesma tecnologia, tá? No final das contas é a mesma tecnologia, o que muda é os equipamentos, canal, frequência, canais permitidos, etc, que isso acaba mudando. Então como que funciona aí as redes 4G privadas, né? Então tem aqui um desenho aí que vocês estão vendo, né, de como que funciona uma rede por completo. Então você tem ali 3 áreas importantes, né? Mas no geral a gente acaba situando apenas na rede de acesso por rádio LTE. Tanto o EPC quanto o monitor ENB fica no mesmo equipamento, né, da rede de acesso. Então eles embutiram isso tudo no equipamento só, tá? Então todos esses equipamentos existem numa operadora tradicional, mas aqui no cenário privado eles colocaram isso tudo dentro do equipamento. Obviamente é um equipamento que atende muito menos usuários também, né? Então ela funciona aí a partir do sistema de tráfego de dados por IP. Então, no final das contas, a comunicação ela é via IP. E aí ela demanda uma arquitetura baseada em 2 principais blocos: a rede de acesso por rádio LTE, que é o que a gente falou ali, e o EPC, que significa Evolved Packet Core, tá? Esse EPC, eles acabaram jogando dentro ali da rede de acesso, então ficou um negócio mais simplificado, né? Então, a rede de acesso por rádio é responsável pela transmissão dos dados através do eNodeB. Parece confuso, né? Você olhando ali, você fala, nossa, que monte de nomenclatura e tal. Mas assim, aqui é só um conceito, porque no final, na utilização, ela é bem simples, conforme vocês vão ver. Então, com esse eNodeB, o equipamento do usuário consegue enviar o sinal e acessar a interface EPC via datagramas IP. Então, como falei, é um negócio meio complicado, mas no final o dispositivo do cliente consegue trafegar via 4G e fazer a comunicação via IP no final, tá? Outra parte importante na composição dessa rede LTE é o Centro de Operação e Manutenção, que é o OCM ali, que é o monitor ENB. Ele auxilia ali o EPC, então esse OMC ele faz um auxílio, né? Ele faz um controle, etc, né? E através desse monitor ENB é possível ter acesso ao monitoramento. Então é ali onde você vai
monitorar, configurar, ver diagnóstico, etc. Então o que os fabricantes fizeram, né? Eles fizeram um negócio bem enxuto, colocaram tudo isso dentro do mesmo equipamento, conforme vocês vão ver mais à frente, tá? Então beleza, entendemos ali por cima, né? Porque não dá pra gente se aprofundar muito, senão a gente vai gastar bastante tempo só para entender algo que no final você vai usar assim de uma forma bem simplificada. Onde você vai utilizar a tecnologia 4G privada, né? Tem vários locais, né? Ela é indicada aí para cenários desafiadores, por exemplo, caso aí de agricultores que não são atendidos por operadoras ou indústrias que precisam de uma rede efetiva para os seus pátios gigantescos e muito mais. E a gente vai abordar dois deles, depois a gente vai focar na parte de provedor. No caso de agronegócio, muita gente procura para agronegócio, é onde você vai ali conseguir conectar a sua fazenda, seus trabalhadores, seus maquinários, etc, né? Tem toda a parte ali de IoT, automação, produtividade em alta escala. Então, o agronegócio tem utilizado muito redes 4G privada, mas muito mesmo. E a indústria e usinas também, que também está relacionado com o agronegócio, também tem utilizado a rede 4G privada, porque às vezes você imagina, você tem um maquinário ali de um altíssimo valor e às vezes ele está num local que não tem acesso a uma rede tradicional de telefonia e com isso ele não consegue, por exemplo, funcionar o rastreador daquele dispositivo, né, daquela máquina. Você não consegue acompanhar, o própria pessoa que está ali lidando com a máquina não tem acesso, sendo que em alguns casos o pessoal usava até via satélite, né, mas ainda tem um custo muito alto. Então tudo isso faz sentido, né, em muitos locais você ter essa rede privada e em muitos cenários o pessoal leva essa rede de um lugar para o outro, então ela acaba sendo móvel. Então eles pegam de um local, né, então tá ali o equipamento instalado no local, tá atendendo aquela região, depois eles acabam levando para outro local. Então isso também é bem interessante aí nessa mobilidade que você tem aí dessa infra, no caso de indústria, usinas, etc aí, né. Então essas são as possibilidades aí que o mercado tem visto e os provedores estão no meio desse mercado, que a gente vai ter uma parte só falando sobre eles. Mas quais são as vantagens de você ter uma rede 4G LTE privada? Primeiro, a customização. Então você monta a rede de acordo com a sua necessidade. Então, como falei ali, você tem indústria, você tem agronegócio, você tem usina, você tem provedor, você tem N cenários onde você vai customizar. Então você vai customizar o equipamento ideal, quantidade de antena, você vai precisar de banco de bateria, licença, etc. Tudo que você vai precisar, você customiza isso. A questão da cobertura, ela tem 10 vezes mais cobertura outdoor, né? Então outdoor é 10 vezes mais que o Wi-Fi e indoor é 4 vezes mais que o Wi-Fi, ou seja, você tem uma cobertura muito maior do que o Wi-Fi, isso é fato, porque o Wi-Fi ele sofre mais com barreiras, o 4G ele já consegue ultrapassar as barreiras, principalmente também devido à frequência utilizada, né? Acaba sendo uma frequência mais baixa, que acaba ultrapassando aí mais barreiras e com isso alcançando muito mais que o Wi-Fi. Então às vezes, comparando aí com você montar uma rede Wi-Fi ali, né? O 4G ele é muito mais efetivo na questão da cobertura. Você também pode fazer o uso de celulares privados independente de uma operadora e sem conta no final do mês, ou seja, você pode ter ali um celular com um chip que vai estar conectado nessa rede privada e você não tem nenhum vínculo à operadora, você não está pagando nada para a operadora e você pode ter ali internet, né? Vai ter internet ali, desde que você injete lá na ponta, obviamente, e até voz também, só que aí a voz vai ser em cima de VoIP, por exemplo, mas é possível ter também aí voz, né? Tem também a questão da segurança, né? Porque você vai ter uma rede própria privada, tem muita necessidade nesse ponto, né? Muita empresa que precisa de uma rede própria, ele não quer trafegar dados usando rede de terceiro para evitar evasão, etc. Então aqui é uma rede própria sua, né? Também aumenta a mobilidade, né? Por exemplo, para monitoramento de veículos, dispositivos, comunicação de pessoas que estiverem dentro da rede, né? Que você vai montar ali uma célula, você vai ter uma cobertura dessa rede 4G privada e ali dentro você vai ter toda uma mobilidade. Confiabilidade também, né? Porque você tem aí um espectro licenciado de alta performance e baixo índice de falha. Se você comparar, por exemplo, com o Wi-Fi, que é aberto, que qualquer um pode usar, né? Aqui você vai trabalhar com frequência licenciada. Como falei, você não vai comprar a frequência, você vai ter ali uma autorização para o uso daquela frequência, para pagar uma taxa, apenas uma taxa para o uso daquela frequência, tá? E aí já no provedor, né? Vamos entrar agora na nossa área aqui mais forte. Então, como é que funciona isso no provedor? Quais são as vantagens e os diferenciais de você ter isso no seu provedor? Na minha opinião, entre as principais vantagens de você ter aí no seu provedor é que você não tem a obrigatoriedade de compra de frequência. Então, você pode aí apenas solicitar uma outorga do Serviço Limitado Privado, que é o SLP, e fazer o licenciamento das estações.
Ou seja, isso diminui muito o seu custo e o prazo do projeto, porque você consegue fazer isso muito mais rapidamente se comparado a se você fosse comprar uma frequência como uma operadora faz, por exemplo, né? Lógico que aqui você só vai poder atuar em locais onde você não vai conflitar com as operadoras, né? Locais onde já não tem sinal das operadoras, até porque não faz sentido você fazer todo um investimento se ali já tem sinal de operadora, por exemplo, né? E a principal ideia do 4G no provedor é você atender áreas onde não tem cobertura nenhuma de sinal das operadoras, por exemplo, locais afastados, onde você pode entregar o sinal direto no celular do seu cliente, então você vai botar o chip lá e ele já vai funcionar, ou usando CPEs, seja antenas ou até rádios, né, internos ou externos, para poder entregar a internet. Então você vai poder botar um modemzinho ali interno, dependendo do sinal, né, do alcance, ou uma antena externa para fazer a recepção desse sinal também. Então você pode usar isso para entregar para o seu cliente. É um grande diferencial aí se comparado a qualquer outra coisa no mercado de Wi-Fi. A gente está falando aí de Wi-Fi em 6 GHz, né, que é uma frequência bem mais alta também, que pode sofrer interferência, etc. Né, aqui no campo, ali no lugar afastado, você vai ter uma frequência ali própria para você usar, que dificilmente vai dar interferência, etc., como ocorreria com Wi-Fi, por exemplo, né? E é possível também você entregar telefonia para fazer e receber ligação usando, por exemplo, o VoIP. Então você instala ali um softphone, seja no celular, no computador, ou bota um telefone IP ali, né, na casa do cliente, enfim, são várias formas, só que você vai entregar isso através de números fixos, tá? Não é possível você usar números móveis, porque não está conectado isso com a operadora, então você pode usar número fixo ali, passar tudo via internet, vai funcionar sem problema. E o legal é que você também pode usar o mesmo chip que você usa na rede privada, você pode usar junto com uma operadora, tá? Vou detalhar mais isso mais à frente, mas assim, você vai ter o chip da sua rede privada. Esse mesmo chip você vai poder usar dentro de uma MVNO. Então, quando o cliente está numa rede, dentro da sua rede privada, vai funcionar na sua rede. Quando estiver na MVNO, ele faz um ajuste ali e funciona dentro do MVNO. Ou seja, ele vai receber e fazer ligação usando, por exemplo, a operadora da TIM e muito mais. A gente já vai detalhar isso mais à frente. Vamos a alguns exemplos de uso conforme a gente viu lá no começo. Então aqui a gente tem o equipamento que está instalado em uma fazenda, né, da Comp aqui, que é o equipamento que a gente vai comentar, tá? Não tenho nenhuma parceria comercial, nada com eles, né? Só estou comentando eles, que é o que eu tive acesso, o cliente meu está usando. Então eu estou usando ele como base, mas existem outros também no mercado. Aí você tem ali o Enodib, né? Enodib ali, fica acoplado ali numa antena, então é num único equipamento, que esse é o nome do equipamento, Enodib, eu acho que é esse, né? Se eu não estou pronunciando incorretamente aí. Vocês conectam ele numa antena, garantindo ali o sinal para todos os dispositivos ali que está na região. E aí lá no cliente você pode usar desde um modemzinho, que é esse Camify 100 aí, que é deles mesmo, ou direto no smartphone. Então você tem várias possibilidades. Então esse dispositivo você poderia colocar, por exemplo, no trator, como está no exemplo ali. O cara ali que está tratando das galinhas, ele está usando direto no celular e por aí vai. Esse é um exemplo de uso ali no agronegócio, né, numa fazenda, etc. Já numa indústria é o mesmo equipamento, o Enodib aí, ele fica ali também conectado numa antena. Depois vocês vão ver esse equipamento aqui, eu tenho algumas fotos que o cliente me enviou, vocês vão entender melhor como é que é o funcionamento dele. E ele está enviando o sinal ali, então você tem ali um operador que está lá no meio do pátio lá da fábrica, né, com o celular dele usando ali, pegando informação. Você tem os veículos com os dispositivos ali acoplados, enfim, né? Então são vários cenários de uso, né? Aqui são dois exemplos aí que a própria Comp deu. E por falar em Comp, né, o equipamento, conforme eu falei para vocês, é esse aqui, tá? Ele é um equipamento aí que funciona na banda 40 para você ter uma rede 4G privada. E ali embaixo temos as conexões deles e depois vocês vão ver a foto do cliente já instalado, esse equipamento funcionando. Ele trabalha na banda 40, que vai de 2.300 até 2.400 MHz. É baseado na tecnologia TDD-LTE, que é o padrão internacional 3GPP, fornece dados em alta velocidade, suporta operações de diferentes larguras de banda. Ele trabalha entregando DHCP, DNS e NAT. Então ele faz a função de NAT já ali, já compartilha a internet. Ele tem interface web para você fazer configuração, gerenciamento, manutenção e operação, que facilita, né?
tem sincronização por GPS, networking, listing, tem proteção contra risco de invasão, né? Eu ia falar que é proteção contra surto, mas é proteção contra risco de invasão, ou seja, ele fica bem fechadinho ali, né, para ninguém ficar mexendo facilmente. Design compacto com menor consumo de energia, excelente performance, compatível com Core Halo B, o que traz uma instalação simplificada e compatível com OpenRAN, beleza? Então essas são as especificações do equipamento. Quanto que custa um equipamento desse aí, mais ou menos? Você vai gastar, chutando aí por baixo, uns 70 mil reais para você comprar um equipamento desse, licença. Dependendo aí a gente tem que avaliar também custo de licença. Eu acredito que você chega aí na casa de uns 100 mil reais, considerando licença, antena e tudo que você vai precisar. Como falei, um projeto varia do outro, então que eu peguei uma base mais ou menos do cliente, né? Mas varia muito ali de um cenário para o outro aí, é cerca de 70 mil reais só o equipamento, com licença, tudo ali, né? Antena, etc. Se você precisar de energia solar, aí passa dos 100 mil reais, vai depender do seu cenário, tá? E aí, como falei, a gente tem aqui uma case de uma implementação real. Então tá aqui a foto do cliente lá, recebendo o equipamento, né, fazendo o unboxing do equipamento. Então eu acompanhei um cliente meu lá de Mato Grosso, que é um provedor que atende hoje clientes via rádio. Ele está implementando essa rede 4G privada usando o LTE da Comp. Então ele é conectado via RJ45, mas ele conectou dessa forma, mas poderia ser conectado via fibra também. E ele conectou lá 3 antenas, que no caso dele as antenas trabalham em 2 bandas. Ela trabalha em 700 MHz, que seria a banda 28, e em 2600 MHz seria a banda 40. Porém, esse rádio, conforme a gente já viu, ele só trabalha na banda 40. Eu não sei, na questão de licença, se seria possível trabalhar na banda de 700 MHz, tá? Isso precisaria ser confirmado. E se existe equipamentos em 700 MHz para o LTE privado. Mas eu acredito que a maioria dos cenários vai ser na banda 40, só conforme vocês estão vendo, é uma banda bem mais baixa. Ela é próxima ao 2.4 GHz que a gente tem, né, no Wi-Fi, então ela tem um alcance muito grande. E ele já está com tudo instalado, ele está na etapa ali de teste, né? Ele já começou ali a colocar em produção. Ele está conseguindo lá, vocês vão ver print aí, cerca de 100 MB de download, 50 MB de upload, sendo que essa velocidade pode variar de diversos fatores, né? Desde, no caso dele, tá recebendo o link já por rádio, o teste, o equipamento utilizado, celular. Mas é nessa casa aí, tá? Eu acredito que no 4G aí vai bater no máximo 150 MB. Então, 100 MB ali tá uma velocidade bem boa aí para a tecnologia. E ele também está para fechar o MVNO para poder oferecer os 2 serviços no mesmo chip. Então, ele vai oferecer tanto a internet dele privada quanto da operadora no mesmo chip. E a gente já vai detalhar um pouco mais sobre isso, tá? Aí que tá o print do teste que ele me mandou lá, né? Fazendo aí um teste de velocidade, ele conseguiu 118 megabytes por segundo aí, né? Megabits por segundo para download, quase 50 para upload e o ping 76 milissegundos. Lembrando que o ping vai variar do que já está recebendo, né? Lá no estado dele o ping já é um pouco mais alto, aí depois você tem o ping do transporte até chegar no POP, onde ele montou esse link, etc. E depois você tem o ping até chegar no dispositivo, dependendo de onde esse dispositivo tiver, o ping vai variar, né? Barreira, etc, que tiver na frente. Aqui a gente tem outra foto do dispositivo aí com as conexões. Então você está vendo ali o fiozinho vermelho, está chegando a conexão de energia, né? Que daí você precisa também de uma fonte, tem toda essa parte também. E ele está conectado via esse cabo azul ali, que é um cabo blindado RJ45 já próprio para isso. Mas ela tem a conexão de fibra, que futuramente ele também pode migrar para fibra lá, mas por enquanto ele optou por trabalhar no RJ45 também, tá? E aqui a gente tem aí a foto da antena, de uma das antenas instaladas. Então vocês estão vendo ali, eu tô chegando os 2 cabos da antena. Do lado tem mais 2 conexões, que seria para outra frequência 700 MHz, que não é o caso lá, que ele não está usando, não vai trabalhar com ela. E aí ele bota um divisor e ele colocou 3 antenas lá para atender o raio que ele precisa lá. E aí vocês vê no fundo aí a foto, né? Que o negócio vai longe e ali é uma área bem rural mesmo, né? Então aqui ele vai usar aí a vários quilômetros de distância aí. Obviamente que tudo isso depende de barreira, do dispositivo, etc. Mas é uma rede que tem um alcance muito grande aí se comparado a qualquer outra tecnologia. Beleza, e aí, como falei, existe aí o chip multiuso, que é você usar tanto a rede privada quanto o MVNO juntos. Existe a possibilidade de você ter um único chip com os 2 serviços, com os 2 serviços embutidos no chip, ou seja, já vai lá a informação no chip para ele funcionar
com o seu 4G privado e já vai informação no chip para ele funcionar com o MVNO da operadora. Aqui, por exemplo, eu estou comentar aqui para vocês sobre a Tatelecom, que é parceira nossa aqui no canal. Ou seja, dessa forma o seu cliente vai poder usar a sua rede privada e a sua internet, né, quando estiver dentro da sua cobertura, dentro da sua rede, e ele vai poder usar, por exemplo, a internet da operadora da TIM quando ele estiver dentro da cobertura dela. Então ele está lá dentro da cobertura da sua rede privada, ele saiu, foi lá para a cidade, né, ele estava no campo, vamos botar assim, estava no campo, foi para a cidade, chega lá, ele faz um ajuste no celular, que hoje é necessário ainda fazer esse ajuste, e aí ele consegue usar ali a operadora tranquilamente, vai receber ligação, fazer ligação, receber SMS, usar a internet e muito mais, tá? Então você poderá, inclusive, é um diferencial você fazer isso porque você poderá usar, por exemplo, esse número da TIM, né, pegando a TIM aqui como base, que a maioria das MVNOs são em cima da TIM, para o seu cliente poder usar esse número no WhatsApp. Então ele vai lá na cidade, recebe o SMS de confirmação do WhatsApp, configura o WhatsApp, quando ele chegar na casa dele, lá na fazenda dele, o WhatsApp vai continuar funcionando normalmente, ele vai ter aquele número normalmente. E se você quiser que ele receba a ligação, como falei lá anteriormente, você poderia colocar um VoIP, né, de outra empresa aí, por exemplo, para você receber ligação usando um número fixo, por exemplo. Então são várias possibilidades que o cliente tem. Mas só dele conseguir usar o WhatsApp ali, naquele número, etc., com o mesmo chip já é um grande diferencial. Lembrando-se que essas redes não são conectadas entre si, ou seja, a sua rede privada não vai estar conectada com a MVNO, são redes separadas, porém as informações de cada rede vai estar inseridas dentro do chip, né? E aí, como comentei, o cliente tem que fazer uma mudança manual, mas já está para ser padronizado aí, né? Em breve, daqui a um tempo, isso daí vai ser automático, então o cliente vai sair de uma rede, entrar em outra, com o mesmo chip ali já vai funcionar naturalmente. Mas hoje é um ajuste que você instruindo o cliente ali, manda um videozinho para ele explicando como que ele faz essa troca, ele faz ela tranquilamente. Comentando aqui sobre a Tatelecom, é a solução hoje que eu recomendo tanto para quem quer trabalhar com MVNO e também para quem quer trabalhar com rede privada junto com MVNO, né? Por quê? A MVNO da Tatelecom, ela é totalmente compatível com redes privadas 4G, ou seja, você vai ter as duas redes num chip só. Hoje eles utilizam a rede da TIM, né? E eles são a MVNO que é focada no provedor. Então eles têm foco em provedor. Uma das vantagens deles é que ele tem uns planos muito acessíveis para os seus clientes. Então seus clientes vão ter muitos gigas e pagar muito pouco por esses gigas. E você vai ter uma margem de lucro muito boa em cima desses planos, que é cerca de 30% atualmente, tá? Isso aqui pode variar, né? As informações que estou passando que são informações comerciais que amanhã ou depois pode ter alguma alteração, mas hoje é o que tem a maior margem de lucro aí disponível para você ter um lucro em cima dessa operação, além de ser um grande diferencial, né? Oferecer 4G hoje no provedor é um diferencial muito grande. E outra coisa bem legal que agora eles também permite a personalização do chip com a sua logomarca. Então você vai colocar a sua logomarca no chip, vai colocar seu nome lá no display, vai aparecer o nome do seu provedor. Então é algo que antes eles não tinham e agora eles têm, principalmente com essa questão agora de funcionar com rede privada, né? Já seria necessário personalizar o chip, então nada mais faz sentido do que ter a personalização do chip também, tá? Então eles têm as duas possibilidades. Se você quiser usar só a MVNO deles sem ser uma rede privada, você pode usar, você pode personalizar o chip ou você pode usar só o chip deles, que às vezes sai mais em conta. Se você quiser personalizar o chip ou se você for usar numa rede privada, daí você tem que fazer um chip à parte ali mesmo, um chip próprio, né? Aí já compensa você personalizar. Eles têm também a mensalidade mais acessível do mercado de MVNO, o que acaba compensando o investimento inicial a longo prazo. Então você tem que ficar atento a isso daqui, porque existem muitas MVNOs no mercado que às vezes cobram um setup mais barato, porém a mensalidade é muito mais alta, ou seja, a longo prazo você vai pagar muito mais nessa MVNO que você pagou menos inicialmente, mas eles compensam depois na mensalidade. A Tatelecom já tem uma estratégia diferente. Eles cobram um setup um pouco maior, que não é muito diferente também das outras, mas a mensalidade deles para você manter o MVNO é muito mais barato do que as outras operadoras de MVNO. Então isso daí é muito legal, pessoal. Então quem quiser saber mais sobre a Tatelecom, vai ter um link na descrição, basta você entrar lá, preencher, que eles vão entrar em contato com você e passar todas as informações aí. É hoje uma parceira do canal que eu uso, recomendo aí para vocês. Inclusive aquele cliente que eu comentei está fechando com eles também. Já tivemos cliente que já fechou com eles, já está utilizando
e tem gostado bastante. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o que é essa rede privada, como usar ela no seu provedor, como você usar a favor. Obviamente tem um investimento aí a ser feito, tem que ser levado em consideração, tem que ver o seu cenário, tem que fazer um projeto, etc. Né? Eu comentei ali sobre a Comp, como falei, hoje a gente não tem nenhuma parceria com eles, mas fale com eles, entre em contato, né? Levante ali questão de custo, etc. E futuramente, conforme a gente tiver mais acesso a mais informações sobre a rede 4G, a gente vai trazer aqui no canal também. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!